Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar das novas diretrizes para o reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais. A resolução foi aprovada pelo plenário do CNJ por unanimidade no mês passado. O objetivo é reduzir prisões e condenações injustas de inocentes e, claro, garantir a responsabilização dos verdadeiros culpados. A resolução é resultado de um grupo de trabalho que reuniu especialistas no tema e desenvolveu estudos e procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário, com base, inclusive, em experiências de outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, entre pessoas injustamente condenadas, 70% dos erros foram causados por reconhecimentos equivocados. A ampla produção científica internacional tem demonstrado que o reconhecimento equivocado de pessoas é uma das causas principais do erro judiciário. Nesse sentido, a observância de balizas científicas no procedimento de reconhecimento é essencial para ampliar o grau de fidedignidade desse meio de prova e, consequentemente, um passo fundamental na consolidação de uma prestação jurisdicional justa, que não condene inocentes nem permita que culpados permaneçam impunes. A resolução estabelece que, antes do reconhecimento, é preciso investigar indícios de participação da pessoa no crime. O procedimento deve ser feito preferencialmente pelo alinhamento presencial de 4 pessoas e, se isso não for possível, pela apresentação de 4 fotografias. Fotos de redes sociais e álbuns de suspeitos não podem ser usados. A autoridade policial não pode induzir ou reforçar respostas da vítima. O reconhecimento tem de ser gravado. Além disso, o procedimento não pode ser repetido. E se todas essas regras não puderem ser cumpridas, outros meios de prova devem ser priorizados. O trabalho foi coordenado pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. A equipe foi liderada pelo ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz. O resultado é um leque de ações institucionais que, endossadas por esse Conselho Nacional de Justiça, vão contribuir para dignificar a atuação de magistrados e magistradas de todo o país, bem como ampliar a segurança da sociedade brasileira no Poder Judiciário, representando passo civilizatório decisivo para o fortalecimento do Estado democrático de direito e das nossas instituições. O caso desse rapaz ilustra bem o que significa esse passo civilizatório. Significa combater o racismo estrutural. Tiago, um trabalhador negro e pobre, ficou mais de 1 ano preso por um reconhecimento totalmente errado. No Rio de Janeiro, 83% dos reconhecimentos equivocados atingem negros, como conta a defensora pública Rafaela Garcês, do quadro Uma História de Hoje. Meu nome é Rafaela Garcês, eu sou defensora pública do Estado do Rio de Janeiro e vou contar uma história sobre o reconhecimento de pessoas que eu vivi no ano de 2019, né? Foi uma batalha que se iniciou nesse ano e se estendeu até o ano de 2022. Eu e meu assistido, Thiago Viana, eu posso falar o nome porque a história dele é pública, nós batalhamos contra um sistema que se mostrou, em alguma medida, injusto, já que ele foi preso injustamente e absolvido em 9 processos judiciais. Em todos eles, a fonte, né, de prova em relação à autoria foram reconhecimentos fotográficos. Em nenhum deles o Tiago teve oportunidade de ser ouvido, apresentar sua defesa e poder esclarecer se estaria no local dos fatos. Também é um caso muito marcante para mim e para o sistema de justiça, porque foi o segundo habeas corpus junto ao STJ que reconheceu a ilegalidade do reconhecimento de pessoas. O Tiago,
num dos processos em que ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a narrativa da vítima seria que se trataria de uma pessoa de 1,68 m, 1,70 m e morena. O Tiago é um jovem negro de 1,80 m, mas com esse, digamos, com essa situação dele de negro, pobre, periférico, ele não teve a oportunidade, né, na fase, principalmente da delegacia, se defender e, portanto, ele respondeu a diversos processos. Felizmente, o Tiago foi, depois de vários recursos e várias medidas judiciais, absolvido em todos os processos. Então, eu acho que a nossa história aqui traz, além de um erro judicial, também uma história sobre o nosso racismo estrutural. É importante também lembrar que o Tiago também, apesar das absolvições, ele ainda era mantida a imagem dele num álbum fotográfico, numa delegacia. Então, ele também teve a impetração em favor dele de um mandado de segurança, em que aí, finalmente, ele teve a imagem dele retirada desse álbum de suspeitos. E eu só queria ressaltar que esse caso também chama muita atenção, que ele nunca foi ouvido, nunca foi encontrado com nenhum pertence da vítima, nunca foi preso em flagrante ou encontrado com arma ou qualquer instrumento que demonstrasse que ele teria alguma vinculação com a atividade criminosa. Ele era um trabalhador, um entregador, pai de 3 filhos, filho da dona Anice, e mesmo assim ele não teve nenhuma chance de ter uma oportunidade de ser julgado justamente com devido processo legal, pelo menos numa primeira fase, vamos dizer assim. Mas, felizmente, a história teve um final feliz, apesar de um período de 8 meses de prisão preventiva. No final, eu acho que nós fomos brindados com um grande exemplo de como não fazer e que depois, juntamente também com o trabalho do CNJ em relação ao reconhecimento de pessoas, com todo o processo de aperfeiçoamento, a história dele serviu para que novas injustiças não sejam praticadas. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Lúcia Helena Oliveira, defensora pública do Rio de Janeiro, com Glauco Mazeto, defensor público de São Paulo, e ainda Maurício Saporito, defensor público da Bahia. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a Lúcia Helena. Lúcia, você como integrante da Defensoria Pública do Rio, pode nos falar sobre aquele estudo que identificou alguns fatos importantes. Sabe-se que registra-se muitas injustiças, mas eu gostaria que você nos ajudasse com números e com informações a traçar esse quadro. A Defensoria Pública do Rio não fez uma pesquisa só, nós fizemos uma no Rio, especificamente sobre processos do Rio de Janeiro, mas também capitaneamos uma com o CONDEG, que é o Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos, e é essa a nível nacional. Fizemos outras pesquisas, e nessa inicial pesquisa, porque a primeira que foi feita foi a do Rio de Janeiro, o que se levou em consideração? Levou-se em consideração pessoas que estavam sendo reconhecidas em sede policial, ou seja, na delegacia de polícia. Esse reconhecimento, posteriormente, ele não estava sendo confirmado em juízo, e isso gerava uma absolvição, felizmente, na maioria das vezes. O grande problema é que essas pessoas que foram reconhecidas em delegacia, muitas das vezes, um grande percentual delas era de pessoas negras, e cerca de um percentual em torno de 80%, demonstrando a seletividade penal, demonstrando a seletividade do nosso sistema. O outro grande problema identificado por nós nessas pesquisas também foi que o tempo de prisão dessas pessoas circundou em torno de 1 ano. Essa situação é extremamente preocupante sobre 2 aspectos. Primeiro, é que a gente sabe que a maioria dessas fotos que são inseridas no álbum de fotografias
que é apresentado para as vítimas, para as testemunhas, a grande maioria das fotos é de pessoas negras, tá? A gente sabe que esse tempo de prisão ele gera sequelas não só na pessoa que é presa, mas também sequela com relação à família, sequelas com relação à oportunidade de trabalho, como devolver o tempo de prisão dessas pessoas, como devolver a situação anterior dessas pessoas. Então, foi por conta dessa preocupação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e eu diria que de todas as defensorias, Maurício e Glauco certamente vão me complementar nesse sentido, foi por conta disso que nós iniciamos as pesquisas. Nós continuamos ainda com as pesquisas, nós criamos um observatório de reconhecimento fotográfico, exatamente para monitorar essas decisões, monitorar prisões indevidas por conta de reconhecimento. Maurício, o quadro na Bahia é semelhante? Sem dúvida nenhuma, o quadro é nacional, né? A gente nota que o fenômeno reconhecimento, o risco da prova penal baseada no reconhecimento fotográfico ou de pessoas, né, o gênero de reconhecimento de pessoas, seja ele pessoal, né, seja ele ali na sala espelhada ou por fotografia, ele tem um risco, desde que ele não seja feito no modelo que já é estudado pela ciência. E o que a gente nota é que ainda é um fenômeno muito utilizado. Essa resolução vem em boa hora exatamente para tentar deter a utilização ainda como prova penal desse tipo de reconhecimento. O que eu noto no dia a dia da defesa criminal, aqui no estado da Bahia, e participei do estudo do CONDEG, eu era o coordenador da comissão criminal na época, que ainda que a gente tenha uma decisão do STJ, decisão do STF, determinando que a ilegalidade dessa prova, a não admissão dessa prova, quando tomada de uma forma contrária à lei, os juízes de primeiro grau ainda usam como o único fator para se condenar uma pessoa. A gente ainda tem uma resistência em se reconhecer a ilegalidade ou a legitimidade de uma prova colhida em desacordo com a lei. Então, o que a gente tem que apontar dessa resolução, que vai tentar trazer uma modernidade para o fenômeno que tem acontecido, a questão da utilização do álbum de fotografia, que a gente, como disse Luciana, a gente não sabe a fonte dessas fotografias, de onde elas vêm, a gente tem uma hipótese que elas são colhidas em abordagens policiais. Eu anotei também a questão da autodeclaração de corpo, que a heteroidentificação, ela influencia demais no reconhecimento das pessoas. A questão de quem vai ser instado a reconhecer, ser avisado que o suspeito pode ou não estar naquela fileira de pessoas, a vedação do show-up, né, a vedação de apresentação de uma pessoa só, e a questão de o juiz poder não admitir essa prova. Acho que quando a resolução fala em o juiz velará pela não admissão, pela admissão e valoração dessa prova colhida em acordo ou em desacordo com a legislação, ela ajuda com que a defesa possa demonstrar, olha, essa prova não foi colhida, vai ter que ter uma gravação, essa prova não foi colhida de acordo com o que diz a ciência, de acordo com o que diz a resolução, e o juiz afasta não só a credibilidade dessa prova, mas afasta essa prova, reconhece a ilegalidade e afasta a existência dela do processo. Eu acho que, nesse ponto, a resolução tenta deter um fenômeno que é nacional, e em estados como a Bahia, que a gente vê uma vulnerabilidade de quem é acusado criminalmente muito maior, sem dúvida nenhuma, será um grande avanço. Glauco, no caso da Defensoria Pública de São Paulo, como é que os defensores recebem essas novas regras? Guilherme, nós recebemos aqui com muito extasiados, ou seja, é claramente um avanço, e aqui eu não quero ficar repetindo o que os colegas falaram, até para ganhar tempo, foi um avanço muito grande a existência dessa resolução, ela trouxe muitos pontos positivos, muitos pontos que visam, como você bem disse no início, afastar condenações injustas e mais, visam que a norma seja cumprida, porque uma vez que a norma é cumprida, as injustiças deixam de ocorrer. Então, entendemos que sim, haverá um avanço, mas também temos preocupações. Acreditamos que algumas das disposições previstas na resolução
podem ser utilizadas, na verdade, para reforçar o que já ocorre por parte do judiciário, que é a antinormatividade no reconhecimento desse meio de prova. E o que eu quero dizer com isso? A decisão do STJ, no HC 598886, ela foi paradigmática. Ela quebrou algo que vinha ocorrendo há décadas, que era o fato dos tribunais superiores e tribunais em geral ignorarem solenemente o que previa o artigo 226 do CPP, que traz regras mínimas para a realização do reconhecimento, dizendo, aquele velho jargão, que se tratava de uma mera recomendação. Mas mais do que isso, qual é o paradigma da decisão do STJ e que vem se repetindo especialmente por ele? É reconhecer que o reconhecimento é falho. Ou seja, ele é um meio de prova, mas não é o meio de prova. Como bem o Maurício colocou aqui, é muito comum que o judiciário entenda que o reconhecimento por si, sem nenhum outro elemento probatório, é suficiente para condenar uma pessoa. E a decisão do STJ quebra isso, indicando que, justamente, a identificação de alguém por outra pessoa pode ser equivocada, ainda que se adote todos os cuidados possíveis. E aqui vem um ponto de elogio, porque a resolução ela adota todos os cuidados possíveis. Porém, deve-se destacar, ainda que todos os cuidados tenham sido adotados, ou seja, ainda que todo o procedimento da resolução tenha sido observado, por exemplo, tenhamos um reconhecimento positivo, isso bastará para a prova da autoria? Pelo que diz o nosso ordenamento, não. Porém, é possível que isso seja interpretado a partir da resolução, e essa é a partir de diversos dispositivos que nós podemos conversar aqui depois, se for do interesse de todos, mas é uma das preocupações que temos aqui. Então, recebemos muito bem, acho que ela ajudará muito, mas, por outro lado, ela pode ter esse outro efeito. Lúcia, essa preocupação do Glauco é sua também, mas eu pediria que você nos respondesse isso logo depois do intervalo. O Link CNJ faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos das novas diretrizes para o reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais. Os nossos convidados são Lúcia Helena Oliveira, defensora pública do Rio de Janeiro, Glauco Mazeto, defensor público de São Paulo, e ainda Maurício Saporito, defensor público da Bahia. Lúcia, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. O Glauco citou o fato de que, mesmo que um reconhecimento seja positivo, o juiz não é obrigado a acatar aquilo como uma prova definitiva. É o que, se não me engano, se eu entendi bem o que ele disse, é o que está no Código Penal. É isso mesmo? Essa barreira, esse temor que ele tem sobre a possibilidade de, eventualmente, a Justiça não acompanhar esse raciocínio, te preocupa também? É uma preocupação nossa que o reconhecimento não seja encarado como o único meio de prova, exatamente até por estar cercado de tantos cuidados, ele não pode ser encarado como o único meio de prova. É preciso que você tenha o cuidado, e aí precisa que todos os atores do sistema de justiça tenham esse compromisso, né? É preciso que nós tenhamos o cuidado de avaliar o processo como um todo, né? Não se pode dar uma sentença condenatória unicamente com base na colheita do reconhecimento. A resolução, ela procura se preocupar com isso, mas existe risco? Sim, claro, existe o risco. Mas a nossa preocupação, e eu acho que uma das provas da grande preocupação foi que a resolução, já nos seus últimos dispositivos, ela menciona que a magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, deverá promover o aperfeiçoamento dos profissionais, deverá promover o aperfeiçoamento das pessoas que estão julgando, que estão oferecendo denúncia, que estão trabalhando na defesa. Eu acho que o compromisso tem que ser de todos, exatamente para que a gente possa se engajar na necessidade de ter boas práticas para efeitos de reconhecimento. Mas a preocupação, é claro, que existe sim.
Maurício, para além da questão da aplicação lá na frente pelo juiz, pelo judiciário, há uma questão anterior. Quem vai fazer o reconhecimento lá na ponta é a polícia, ou são as polícias. Polícia Civil dos vários estados. Forças nem sempre bem preparadas, bem equipadas, conscientes dessa discussão toda travada pelas defensorias, pelo CNJ, por juristas. Como é que se resolve esse imbróglio? Há o risco sempre de se fazer uma boa norma, uma boa regra e, no entanto, se esbarrar na hora da aplicação em dificuldades práticas como essa. Como é que se supera isso? Olha, Guilherme, essa é uma questão muito delicada, porque, de alguma forma, uma norma editada pelo Conselho Nacional de Justiça não vai conseguir chegar na força policial, né? Não seria uma norma de uma força cogente ao chegar na força policial ali no que é feito nas delegacias. Eu acho que a Lúcia disse muito bem a questão da capacitação, você chamar os policiais para essa capacitação. Nós tivemos aqui, numa comarca do interior da Bahia, chamada Euclides da Cunha, nós tivemos um projeto piloto em parceria com o Instituto que trabalha com essa formação, o Instituto Baiano de Direito Processual Penal. A gente fez uma capacitação para as forças de segurança exatamente no reconhecimento fotográfico, reconhecimento de pessoas, trazendo as novas tendências jurisprudenciais e como isso pode afetar o resultado. Eu acho que você chamar a atenção da força policial, principalmente a Polícia Civil, que é a responsável pela investigação, chamar a atenção dela para o resultado do processo é uma forma de você conseguir fazer com que os delegados, né, as autoridades policiais, entendam a necessidade de respeitar a norma de qualquer ponto da investigação. Respeitar os direitos da dignidade da pessoa humana, né, as garantias individuais e cumprir a lei, o artigo 226 do Código de Processo Penal, com agora essas novas diretrizes. É óbvio, quando o judiciário passar a não aceitar aquele reconhecimento que veio viciado da delegacia, tende, eu acho que é uma tendência, um juiz amigo meu fala muito do efeito pedagógico da decisão judicial, né? Você negando o valor, não admitindo aquela prova colhida desde a delegacia de uma forma ilegal, você tende a fazer com que as autoridades policiais que tenham conhecimento desse resultado mudem o seu formato, mudem a sua forma de fazer. E, claro, aqui a gente também não vai tirar a nossa responsabilidade enquanto defesa pública de ficar chamando atenção para isso, e também vamos aqui chamar a responsabilidade do Ministério Público, de agir junto com as polícias, de ir até a delegacia e mostrar como deve ser feito para que a prova penal seja rígida, e no dizer do Glauco aqui, vou parafraseá-lo, que uma prova penal seja rígida, né? Que é a questão do reconhecimento de pessoas. Glauco, essas regras estabelecidas para o Brasil estão no mesmo nível ou têm semelhanças com regras adotadas em outros países de tradição democrática? Quando eu falo em tradição democrática, eu não falo apenas na existência de 3 poderes, na separação entre eles, em eleições, mas em regras mais amplas que permitam à sociedade se relacionar de forma democrática. Essas regras brasileiras estão de acordo com padrões internacionais que são bem aceitos do ponto de vista democrático? Sem dúvida que o que a resolução traz especificamente sobre o procedimento do reconhecimento é avançadíssimo. Quando a gente compara isso com outras legislações, sem dúvida nenhuma, há um detalhamento que eu não tenho conhecimento para te dizer se outros locais chegaram a ter um detalhamento tão grande assim. Pelo que a gente tem de notícia, não é tão comum ter chegado a esse detalhamento. Então, sem dúvida, que é um avanço e uma ratificação do Estado Democrático de Direito, e para aqueles todos, eu acho que serve de exemplo, inclusive, para todos aqueles que querem seguir as premissas estabelecidas para o Estado Democrático de Direito. Então, falando em si do procedimento e não das consequências dele, que também a resolução trata, mas do procedimento em si, sem dúvida nenhuma. Mas até aproveitando, Guilherme, para trazer aqui, eu acho que a resolução, ela novamente volta a essa tecla, traz dois grandes corpos para nós. Um grande motivo de celebração, mas também um grande motivo de atenção. Normas dessa resolução podem ser utilizadas para o reforço positivo da norma e assim o cumprimento da justiça, e podem ser utilizadas também
para o contrário. E aí eu saio do procedimento e falo de como esse procedimento, uma vez realizado, vai ser interpretado pelo judiciário. Então, eu acho que ela tem essa resolução do CNJ, ela tem essa dicotomia. O procedimento, eu acho excelente. Não há o que falar do procedimento, do reconhecimento. Ainda com as ressalvas feitas aqui pelo Maurício, a gente vai passar por um grande problema de implementação. Porque, veja, ainda que o delegado queira seguir exatamente, eu falo querer, o verbo não é esse, mas, enfim, o delegado vai seguir isso. Ele tem estrutura para seguir isso, uma vez que deve ser gravado, uma vez que, por exemplo, em São Paulo, são realizados inúmeros flagrantes. Para vocês terem uma noção, só a cidade de São Paulo realiza entre 150 audiências de custódia por dia. Então, vocês conseguem deduzir qual que é o volume de prisões só na capital. Ele vai ter estrutura para realizar o reconhecimento da forma prevista na resolução? Ou isso cairá como letra morta, como ficou o 226 por muito tempo? Então, veja, eu acho que temos muitas questões a responder. E, voltando aqui, tanto ao que a Lúcia disse e ao Maurício também, muito passa, pegando um gancho com isso que você trouxe, Guilherme, do Estado Democrático de Direito em comparação com outros locais. Não basta estar na norma, é necessária a educação de direitos. E quando falo que é necessária a educação de direitos, isso que o Maurício falou, vamos conversar com os delegados, vamos conversar com os promotores, vamos conversar com os juízes, o que, inclusive, a resolução foi excelente em prever essa educação de direitos em sua normativa na parte final. Parece bobo, mas não. É necessário explicar do porquê que a resolução foi editada dessa forma e do porquê que o reconhecimento não pode ser utilizado como único meio de prova, mas um deles aliado aos demais para chegarmos a uma conclusão normativa e justa. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Lúcia Helena Oliveira, defensora pública do Rio de Janeiro, Glauco Mazeto, defensor público de São Paulo, e ainda Maurício Saporito, defensor público da Bahia. Muito obrigado aos três, um bom trabalho. E agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Magistrados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Tribunal Regional Federal da Primeira Região fizeram uma força-tarefa para ouvir todas as pessoas presas pelos atos de terrorismo no dia 8 de janeiro e as pessoas acampadas próximas ao QG do Exército, em Brasília. Foram 1.397 audiências de custódia. Os casos foram analisados pelo Supremo Tribunal Federal e 740 pessoas seguem detidas. O número de crianças e adolescentes acolhidos em adoção no Distrito Federal voltou a crescer em 2022. 66 meninos e meninas ganharam um novo lar no ano passado, superando os 59 de 2021. A primeira vara da infância e da juventude do Distrito Federal acredita que os dados são resultado de um programa que incentiva a adoção de adolescentes e de crianças mais velhas ou que tenham algum problema de saúde ou de grupos de irmãos. A 23ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa será entre os dias 6 e 10 de março. As outras duas edições do ano serão em agosto e novembro. A semana é promovida pelo CNJ desde 2015, em parceria com os tribunais de justiça estaduais. O objetivo é ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha, um esforço concentrado para agilizar os julgamentos dos processos de violência de gênero. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.